Meu povo do terceiro ano, vamos lá começar a trabalhar. Descansaram muito, permaneçam em casa, em período de quarentena, mas vamos estudar que o Enem não é de brincadeira não. Final do ano a gente está fazendo o Enem e eu quero todo mundo aí na vitória, comemorando, me chamando para tirar foto, porque aprovou, entrou dentro da universidade. Para isso, vamos lá tirar onda em geografia. Nosso capítulo 3 vai falar sobre meios de transporte e fluxo de informação. Para ficar mais fácil, como a gente já faz isso em sala de aula, eu peço a vocês que peguem o caderno, façam uma anotação dos tópicos que eu vou dando aqui a vocês, porque vocês vão fazendo anotação dos principais pontos e fica mais fácil na hora que for responder o exercício, que é óbvio que eu vou pedir várias questõezinhas para vocês justificarem. Primeiro tópico que eu tenho aí, o mundo em conexão. E esse mundo em conexão, vocês coloquem aí o título, mundo em conexão, e dividam 3 subtópicos, densidade, conectividade e integração. Essa densidade é a questão da diversidade de meios de transporte que eu tenho em um país. Para um país ele ser considerado um país moderno, para um país ele ser considerado um país de primeiro mundo, que pode chegar ao título de país de grande potência econômica, como os Estados Unidos, como alguns países da Ásia, da Europa, como o Brasil, possivelmente daqui a algumas décadas, quem sabe, é necessário eu ter uma grande estrutura, pessoal, nos meios de transporte, porque são fenômenos da globalização. Eu tenho que fazer com que o meu país, principalmente o nosso, que é de uma grande extensão territorial, ele consiga se integrar por meios de tecnologia e por meios de transporte, que é o que a gente está vendo hoje. Aí eu não posso vivenciar por muito tempo algo que a gente já vivencia, que é a dependência do meio de transporte voltado apenas para a rodovia. A gente depende dos caminhões, a gente depende do transporte rodoviário, tanto para nós circularmos enquanto indivíduos, quanto para os produtos chegarem em nossas casas. Aí quando a gente tem uma greve dos caminhoneiros, como aconteceu alguns anos atrás, o país parou. A economia entrou em colapso. Por quê? Porque o nosso país há uma dependência da rodovia. Ô Bruno, mas a gente não tem estrutura para o transporte hidroviário, não? Temos. A gente tem uma grande área de litoral, aonde os produtos poderiam ser entregues, sair de um porto e entregue a outro porto, de um estado para outro. A gente tem uma grande diversidade em bacias hidrográficas no norte do nosso país. E lá já acontece isso. A maioria da distribuição dos produtos na região norte já acontece nos rios, foi a região que menos sofreu com a paralisação dos caminhoneiros, porque eles aproveitam lá o seu transporte hidroviário. Mas a gente poderia aproveitar o transporte hidroviário, aeroviário, que mesmo sendo um pouco mais caro, se houvesse mais investimentos, quem sabe a gente poderia diminuir os seus gastos. A gente tem as ferrovias, o Brasil tem uma grande malha ferroviária, mas aí tem vários projetos inacabados que não permitem essa malha ferroviária trazer os benefícios dos trens, irem e vir com os produtos. E também as rodovias, mas não ser exclusivamente o único meio de transporte. Aí voltando para os pontos, densidade, conectividade e integração. Densidade é a variedade de meios de transporte que eu tenho dentro do meu país. Conectividade é o quanto que eu consigo conectar todos esses meios de transporte num todo, no país todo. A hidrovia lá da região norte consegue se comunicar com a malha ferroviária e a rodovia das outras regiões do nosso país. O produto ele consegue ser distribuído nesses 3 setores, há uma conectividade. E a integração
é quando eu produzo um produto e esse produto rapidamente chega a quem me comprou através desses meios de transporte. Exemplo, nós estamos aqui no interior de Pernambuco, aquilo que a gente produz hoje poderia sair daqui da nossa cidade, através da rodovia, em seguida ser entregue ali no Porto de Suape para ser locomovido por navios, e em seguida um avião pegar esse produto e rapidamente chegar em seu destino. Eu consegui integrar 3 tipos de meios de transporte diferentes e fazer com que aquele produto chegasse ao seu destino final. Um exemplo que eu dou muito quando eu falo sobre meios de transporte. A gente consegue ter uma produção e uma qualidade maior na nossa soja, na produção de soja. Mas para alguns países a gente perde a venda da soja para os Estados Unidos, que é o nosso concorrente. Por que, Bruno, a gente perde para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, ele consegue produzir essa soja e entregar mais rápido ao seu destino final do que nós aqui do Brasil. Porque a gente ainda não consegue ter essa integração de meios de transporte para fazer com que rapidamente aquele produto ele chegue. O nosso país começa a ter, já é um novo tópico agora, os meios de transporte. O nosso país ele começa a ter essa efetividade nos meios de transporte desde o momento que ele é colonizado. Os europeus, quando chegam aqui, eles necessitam dos navios para a entrega e para a devolução dos navios, para a entrada e saída de navios com aquilo que eles exploravam aqui nas nossas terras. Depois eles precisam também dos navios para trazer a mão de obra escrava para o trabalho começar efetivamente a crescer. Quando a gente sai da cana-de-açúcar, a gente começa lá em Minas Gerais a explorar as pedras preciosas, a gente começa a entrar no interior do nosso país, a gente precisa construir rodovias, mas a gente precisa também ter uma integração para que no final dessas rodovias a gente consiga voltar a entregar para os navios e levar lá para a Europa. Com a economia do café, a gente começa os investimentos na linha ferroviária. As primeiras ferrovias que surgem no nosso país é para pegar o café que é produzido no interior de São Paulo e levar para a capital, para na capital esse produto ser enviado para a Europa. Há uma grande diferença, porém, daquele período para hoje, o período colonial para atualmente, essa estrutura dos meios de transporte. Os meios de transporte antigamente era voltado apenas para explorar as colônias e levar para as grandes nações da Europa, e essa locomoção de pessoas que se dava de maneira bem lenta, as pessoas demoravam dias e dias para chegar no seu destino final. Com o passar do tempo e a modernização dos meios de transporte, a gente vai tendo outras finalidades. Cada um com o seu objetivo, tanto no próprio continente, quanto de um continente para outro, mas sempre com esse objetivo de desenvolvimento econômico, de lucro. Para a nossa atividade, eu vou querer que vocês respondam a página 47, 48 e 49. Essas 3 páginas é tudo questão de alternativa. Com a leitura da primeira parte do capítulo 3, que começa na página 41 e vai até a página 47, mas tem muita imagem, tem muito gráfico, são poucos os textos. Página 47, 48 e 49 são só de alternativas, mas ao todo só são 4 alternativas, eu quero. Do primeiro ao quarto, vocês vão escolher a alternativa e, como vocês já sabem, vocês vão justificar. Com o pesar, eu quero justificativas de, no mínimo, 3 linhas. Não adianta fazer justificativa com 1 ou 2 linhas, não adianta pegar do colega, não. Escolhe a alternativa que você acha, diante do que você leu, diante da minha explicação, a que você acha que é mais correta, e produz uma explicação de 3 linhas. Dentro desse assunto também, eu vou querer um resumo descritivo.
Esse resumo eu vou querer que vocês me entreguem por e-mail até quinta-feira. Até quinta-feira eu quero um texto descritivo com a comparação entre os meios de transporte e as suas distribuições na época da colonização, não só do nosso país, mas geral, mundial e atualmente. Vou repetir, um texto descritivo da época da colonização mundial, como os países eram colonizados e como acontecia esses meios de transporte, com a realidade atual. Um texto descritivo comparando essas duas realidades. brunosoatman@hotmail.com é o e-mail que vocês vão utilizar para me enviar esse texto descritivo com no mínimo 20 linhas. Essa atividade do texto descritivo já vai valer para iniciação científica. No vídeo de história, eu vou explicar o que eu vou querer para filosofia. Essa semana eu trabalho filosofia e iniciação científica. Semana que vem eu trabalho sociologia. Aí eu não vou trabalhar iniciação científica. Eu fico em filosofia e sociologia semana que vem. Essa semana eu quero geografia, como a gente está nesse texto. Geografia, como a gente está nesse texto. Semana que vem a gente fica com sociologia. Grande abraço, hashtag fique em casa, meu povo, vamos se cuidar.